Fala, meus queridos do Papo Filô, tudo bom? Estamos aqui o Andrei e estamos mais uma vez trazendo um episódio do Papo Filô 2020, hoje falando de uma coisa não muito agradável. Ao que tudo indica, Bolsonaro será reeleito presidente em 2022. A gente separou 7 itens, o número da mentira, Andrei, 7 itens para a reeleição de Bolsonaro que apontam para isso. E, Andrei, o que tu tá fazendo para se prevenir, Andrei? Tô tomando os remédios aí, né, querido? Tô tomando os remedinhos aí. Eu comecei de leve aqui, ó. Aqui eu comecei na ivermectina, tomei bastante aqui. Aqui eu já apliquei ali uma cloroquina. E aí, agora, né, a hora do momento, né, eu tive que fazer o ozônio funcionar. Pois é, queridos, estamos eu e o Capitão Ozônio aqui hoje, então, para falar sobre essa tragédia que parece se anunciar sobre o Brasil. Andrei, tu acha que Bolsonaro vai ser reeleito? A gente vai daqui a pouco divide aí, né, em 7 tópicos que nós separamos, mas Bolsonaro, o que tu acha? Olha, meu querido, tudo indica que Bolsonaro será o presidente reeleito, né? Porque é um padrão isso aí, né, meu querido? É um padrão. Gente, ó, nós separamos em 7 itens aqui. Vai aparecer aqui na tela cada um e a gente fala sobre ele especificamente, começando com o número 1, as pesquisas da semana, professor Andrei. As pesquisas Datafolha. hein? O Datafolha, né, fez uma pesquisa para verificar a aceitação do nosso querido. Ressaltando, só desculpa te interromper, Andrei, que é o Datafolha vinculado à Folha de São Paulo, que o Bolsonaro, por exemplo, odeia, e que existe uma treta, um atrito muito grande, né, entre o grupo Folha e outros grupos de mídia e o presidente. Então, tem gente já falando que pode ser pesquisa comprada, encomendada, paga e recebe, mas a princípio, não sei, né, Andrei? Vamos confiar no Datafolha e vamos falar sobre esses números, né? A gente acha que, de repente, o Datafolha não tem por que endossar o Bolsonaro nesse discurso agora. Por quê? Porque a Folha de São Paulo tem repetidamente batido, né, no governo Bolsonaro, ser muito crítica do governo Bolsonaro, e não seria, na verdade, uma atitude coerente com a Folha de São Paulo fazer uma pesquisa hoje para dizer que o Bolsonaro é o grande líder do Brasil, né? Convenhamos. Mas falando sobre os dados da pesquisa, o que os dados da pesquisa revelam? Que o Bolsonaro ganhou percentual de aceitação do brasileiro. Né? A gente viu a pesquisa. Em meio à pandemia, que todo mundo estava achando que o Bolsonaro, como ele não tem bons discursos em relação à pandemia, né, que ele ia se prejudicando com isso, né, Andrei? E aí, no pico pandêmico, a aceitação dele aumenta também. A impressão que eu tinha, meu querido, vai dizer, a impressão que eu tinha, o que nós tínhamos, é que o Bolsonaro perderia esses fiéis, né? Mas não, na verdade, ele está engrossando o caldo, o negócio está funcionando, entendeu? A gente pode ver que 47% da população brasileira, com um índice percentual de 2 para mais, 2 para menos, né, acha que o Bolsonaro não é culpado, né, por essas 100 mil mortes, ou seja, o Bolsonaro não tem culpa no cartório em relação ao Covid-19 e a disseminação dessa pandemia louca no Brasil. Tá? Não, 47%. Eu até concordo que em relação ao Covid em si, o Bolsonaro não tem culpa, mas o combate e todo o discurso que o Bolsonaro faz de negação e de dizer é só uma gripezinha, eu sou Messias, mas eu não faço milagre, eu não sou coveiro. Histórico de atleta, quem tem histórico de atleta não pega o Covid, não passa mal, enfim. A gente vive numa bolha, né, Andrei? Porque, vamos lá, arredondando, metade dos brasileiros, conforme a pesquisa, não correlaciona Bolsonaro com essas questões aí. E o Bolsonaro, além disso, ele ampliou em todas as áreas do Brasil a sua aceitação, foi isso? Foi. Nordeste, que historicamente era o lugar onde o Bolsonaro sempre perdia em termos de... Era a aldeia gaulesa, resistência contra o império, né? E pof. E agora, né, vamos supor que, né, enfim, que o Bolsonaro ganhou esse espaço, né, ganhou. Mas por que será que ele ganhou esse espaço? Será que foi por causa dos R$600?
que grande parte da população precisava e está tendo esses R$600 por mês? Será que é por isso que esse endosso financeiro que o Bolsonaro deu para várias pessoas fez ele ganhar um apoio maior da população brasileira? O que tu acha, hein? Andrei, acho que se a gente levar em conta que tem estudos aí que apontam que metade de toda a população brasileira vive com menos de R$500 por mês, aí o Bolsonaro está dando 600, né? E a gente sabe que não é o Bolsonaro que está dando, a gente sabe que isso é o Estado brasileiro, que existe uma economia complexa, que inclusive foram os deputados e senadores que pressionaram, porque o Bolsonaro queria dar R$200 no início, mas as redes bolsonaristas e toda a comunicação... Sugestão do Guedes, lembra disso? Sugestão do Guedes, R$200. Exato. Só que agora o que o Bolsonaro está vendendo? Não, porque eu estou fazendo tudo para enfrentar a pandemia, as dificuldades, e estou dando R$600, né? E a população compra, porque o Brasil é um sistema presidencialista onde se cria, eventualmente, esse problema de a gente não ver que existe um STF, ou ver só para criticar o STF, né? Não ver que esses câmaras de deputados e tal, e ver aquela figura de um presidente como um salvador da pátria. Então, eu acredito que esses R$600 que daqui a pouco, Andrei, qual é a ideia? Vai virar o renda básica, né? E aí, pois é, né? E aí nós estamos lascados. Eu digo nós, enquanto pessoas progressistas, enquanto pessoas que não toleram esse governo intolerante, né, do Bolsonaro, esse governo entreguista também, por alguns aspectos, e subalterno do Bolsonaro. Mas, cara, acho que ele vai pegar esses 600 e vai transformar na renda básica e vai falar mal ainda do Bolsa Família, né, André? O discurso é mais ou menos isso aí, tá pronto. A gente acha, eu e o Bussuna, a gente conversa bastante antes de chegar até aqui e falar para vocês esse tipo de coisa, mas a gente acha realmente que o renda básica, que é na verdade uma proposta que foi enviada ao Congresso Nacional no início dos anos 2000 ali, pelo um cara do PT muito famoso, né? Na verdade, vamos chamar assim que ele é os últimos bastiões morais do PT intactos, né? Que é o Suplicy. O Eduardo Suplicy propôs isso. Ele cometeu só um erro que condenam ele, que é ser pai do Supla. Mas ele não tem desjus morais, né? E o cara tá lá, o Eduardo Suplicy, né, defendendo a renda, é uma renda universal básica, né, que ele fala, e a esquerda, quando teve esses anos todos no poder aí, com os dois governos Lula, né, os dois governos, no caso, um governo Dilma e o meio governo Dilma, não conseguiu implementar uma renda básica. E tu imagina se o Bolsonaro conseguir implementar a renda básica, porque ele está vendo que esses R$600 que estão sendo repassados pelo povo brasileiro está aumentando a popularidade dele e está diminuindo a rejeição dele. Então, será que ele, notando isso, talvez não crie um programa, uma agenda de renda básica universal para o brasileiro? Claro que não vai ser R$600, né? Porque isso nós já vimos que é inviável manter R$600 para toda a população brasileira, porque só desses 55 milhões de brasileiros que estão recebendo esse benefício do governo, o gasto é de 50 bilhões por mês. E, para vocês terem uma ideia, o próprio plano que o governo tem, o plano que veio lá do governo FHC, que foi para o Lula e agora está no Bolsonaro, que é o Bolsa Família, ele custa anualmente para o Estado 30 bilhões de reais. Então, vejam a diferença de 30 bilhões de reais por ano do que 50 bilhões em um mês, que é o que custa esse valor que o governo está, na verdade, auxiliando a população aí que está desempregada, que não tem condição de manter uma família, que não tem condição de comer. E a gente viu também que esses R$600 estão sendo utilizados, em grande maioria, não é para pagar a conta, mas para alimentação, para as pessoas poderem comer. Tá? E aí, imagina se o Bolsonaro consegue colocar um projeto de renda básica e ele consegue aprovar isso, coisa que a esquerda nunca conseguiu fazer. Você acha que o Bolsonaro vai ter sucesso nisso, Bolsonaro? E eu acho que sim, e que fique claro aqui, né, para a galera que nos assiste, que a gente é favorável a uma renda básica. É trágico que um cara como o Bolsonaro vá levar isso adiante e possivelmente ele vai chamar o Bolsa Família de eleitoreiro e vai dizer que o renda básica não é eleitoreiro, que é justo, que ele está resolvendo os problemas, os desvios que existiam e vai conseguir vender muito bem isso. Bom, mas Andrei, isso é quando a gente está analisando por que os índices deles estão aumentando.
no momento que a gente acreditava que os índices de aceitação sobre o Bolsonaro iam estar muito baixos, ele vem, pelo contrário, recuperando ainda enquanto não conseguimos ultrapassar a pandemia. Tá? Talvez essa recuperação, para ser mais aceitável e entendível, devesse ser no ano que vem, depois de passada a pandemia, depois, sei lá, porque, cara, olha só, as próximas pesquisas. Vai ter daqui a pouco, a gente já falou isso em outro vídeo, vai ter daqui a pouco vacina e vai ser através da onde a vacina para a Covid-19? SUS. E quem é que vai fazer propaganda dizendo que ele sempre defendeu o tratamento profilático com a cloroquina, quase não sei o quê, e que agora ele está com a vacina definitiva, né? Então ele sempre defendeu esses medicamentos que o Andrei tem aí, mas agora eu vou dar a vacina, ao povo. E aí, pesquisas, boom, lá em cima. Mas tem uma outra questão que vamos colocar aqui, gente, ó, que é o item 2, padrão reeleição, né? Talvez, fora essas medidas aí, né, Andrei, que o Bolsonaro está tomando e que tem aumentado os índices de pesquisa dele, eu digo desde que o Bolsonaro foi eleito, a grande tendência é que ele seja reeleito, porque não existia reeleição no Brasil, gente, até 1997. Tá? O Fernando Henrique Cardoso virou presidente em 95, em 97 conseguiu aprovar uma emenda da reeleição, e desde então todos os presidentes foram reeleitos, né, Andrei? Será que é o padrão eleitoral brasileiro não é para 4 anos? Será que a cabeça da gente para entender as questões funciona 8? Será que é assim? Pois é, Bussunda, o brasileiro, o Fernando Henrique Cardoso se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu. Agora temos o Bolsonaro. Embora o Bolsonaro, alguns vão dizer, é um incompetente, é um ignorante, fala, né, pelos cotovelos e só fala bobagem, papapá, a possibilidade dele se reeleger é bem óbvia e é ululante. Enquanto não houver um candidato à altura ou não fabricarem um candidato à altura para tentar concorrer com ele, o Bolsonaro vai roubar as pesquisas e vai ganhar de novo. E aí, André, entra uma outra questão que já podemos ir para o nosso item 3. Ó, Vargas, Lula, Bolsonaro. Eu acho que tu colocou muito bem agora, Andrei, se não fabricarem outro. Porque, por exemplo, o Lula não vai. O Lula vai ser impedido de se candidatar de novo. Tá? Isso é certo, cristalino. Tá? E o Lula é um dos culpados por Bolsonaro, na minha ótica, né? Não o Lula de uma forma direta e objetiva, mas o padrão que se criou no Brasil, por isso que eu chamei Vargas, Lula e Bolsonaro. Desde que nasceu a República no Brasil e desde que se tirou o coronelismo, aquela coisa localista, se criou um certo coronelismo centralizador no Brasil, né? O Vargas criou aquela imagem do pai dos pobres, né? O cara que defendia os trabalhadores do Brasil, e aí criou leis trabalhistas, criou voto feminino, fez coisas que realmente são importantes e inclusivas para a história do Brasil. E depois do Vargas, se tornou padrão acreditar em salvadores da pátria, tipo o Jânio Quadros, o maluco lá em 1961, acabou renunciando depois de 7 meses. Cara, só que depois do Vargas, a grande figura que aparece é o Lula. Que talvez, cara, penso eu assim, André, que ele era um cara mais vinculado a uma esquerda histórica. Eu não sei se eu considero o Lula hoje realmente um cara de esquerda, mas historicamente sim, né? E o Lula, ele chega no poder, ao invés de desarticular a política que estava estabelecida no Brasil, ele montou sobre essa política, distribuiu algumas coisas, mas fomentou o personalismo político, né? Na ideia do lulismo, que ficou muito claro, eu acho, essa ideia do personalismo político quando a gente via as pesquisas de 2018, né? Tu lembra disso, André? Eu lembro disso aí, cara. Em 2018, o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas. A gente sabe disso. Né? Nas primeiras pesquisas que foram feitas em 2018 para a disputa eleitoral, o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas.
E aí, se depois que o Lula, né, foi impedido de concorrer, né, pelos trâmites, né, do chamado, né, como é que é? Ele foi julgado em segunda instância e foi preso em segunda instância. Isso foi uma discussão, um bate-boca no Brasil inteiro sobre isso. Aí o Haddad entrou como o grande, né, nome do PT, e aí o Haddad já, só em começar a iniciar a disputa com o Bolsonaro, já saiu atrás já. Então a única pessoa que teria chance de concorrer com o Bolsonaro era o Lula. E tanto é, André, os nossos amigos do PT vão ficar de cara, mas, cara, eu concordo quando alguém fala que o PT tentou fazer um estelionato eleitoral em 2018, porque mesmo sabendo que o Lula não ia concorrer, eles fixavam o nome do Lula. Se fosse na época do voto impresso, ia sair impresso Lula e a população não. Cara, é impressionante a desinformação. Uma parcela da população no Brasil ia votar no Lula achando que o Lula estava concorrendo, sendo que o Lula estava preso. Tá? Então, os caras tentaram fomentar o nome do Lula, do Lula, do Lula. Então, tu vê assim, ó, existe um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que é... Cara, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Não é pouca coisa. É um partido muito significativo, um partido que surge lá no final dos anos 70, no combate à ditadura militar. O Lula, líder sindical e tudo mais lá, foi preso por causa de greves e tudo mais. Então, por isso que eu digo, a figura histórica do Lula é de um cara de esquerda. Agora, o Lula, ele, em algum momento, ele fica acima do PT. E aí o PT, ele não ganha a eleição. O Lula ganharia. Se o Lula vai para o PSL, para o PMDB, para o PQP, para qualquer partido, ele ganha a eleição. E a mesma coisa é o padrão Bolsonaro, né? Qual é o partido do Bolsonaro hoje, Andrei? Não tem partido nenhum, não é verdade, né? Então, não tem partido Bolsonaro e vai se reeleger se associar a qualquer partido, né? E para falar a verdade, ele nunca teve partido, né? O que é o PSL? Ele nunca foi. Ele foi do PP uma época, depois saiu do PP. Foi um horror, né? Ele tentou em vários, do Patriota, tentou vários. O Patriota rejeitou ele até, né? Cara, o Patriota não aceitou o Bolsonaro. Rejeitou. Não, porque esse aqui é muito louco. Vamos colocar o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, em contingente de loucura, ele é menos louco do que o Bolsonaro. Pro Patriota, hein? Tu vê como é que é. Então a gente criou um padrão, gente, no Brasil, de uma espécie de culto à personalidade política. Tá? Aquela história, eu não tenho políticos de estimação, é mentira. As pessoas têm políticos de estimação, sim. E o Bolsonaro, cara, inclusive o Bolsonaro, ele captura uma parte das pessoas que votavam no Lula. Tá? Isso se via nas pesquisas. Porque, tipo, aonde nas pesquisas de 2018 aparecia Lula versus Bolsonaro, o Lula estava lá na frente e o Bolsonaro logo atrás. Aí aparecia Haddad versus Bolsonaro, o Bolsonaro passava o Haddad. Tá, mas onde é que tirava os votos? Porque era gente que ia votar no Lula, não votava no Haddad e votava no... Deixaram de votar no Haddad para votar no Lula. Cara, é impressionante. Bom, mas como o Andrei falou, tem que se construir alguém, teria que se organizar e teria que a esquerda, né, ter uma organização para derrotar o Bolsonaro. Mas aí o nosso quarto problema, né, Andrei? Esquerda. Que esquerda? Ou esquerda, vou ver. Não é vou ver, né? Vou ver. Vou ver quando? Vou ver quando a esquerda. Andrei, você que é um filósofo entendido de questões políticas, partidárias, de ideologias, né? De segmentos, de clamores populares. O que é a esquerda do Brasil? Deus o livre. Bom, a esquerda brasileira, historicamente, é uma esquerda estruturada dentro de movimentos sindicais. Isso a gente pode dizer de forma bem clara. Como os sindicatos passaram a ter menos força, ainda mais ali no final do governo FHC, que eles perderam bastante força ali, e com o governo Lula, os sindicatos eles foram esvaziados por as causas sindicalistas, estava um sindicalista no poder lá, então o sindicato acabou sendo esvaziado, sendo usado só como um pequeno lugar onde o PT se centralizava
e alastrava suas ideias. Foi o que aconteceu com o Brasil. Aí tu vê o seguinte, essa forma de pensar o Brasil fora dos sindicatos da esquerda não existia, né? Não existia. A esquerda de hoje, a esquerda que se diz esquerda hoje, é completamente distinta e diferente daquilo que era dito de esquerda nos anos 80, né, Bussunda? Tu pode até melhor dizer também isso, pelo esse contingente histórico, né? Eu só queria fazer até um acréscimo. Tu falou que durante o Lula, né, o sindicalismo foi desestruturado, porque tem sindicalista lá, e se tu for ver a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que era uma agregação sindical, ela era um dos braços políticos do Lula, né? Mas exato, ele usou como propaganda política todos os sindicatos dele. Quase que a reestruturação do sindicato pelego do Vargas, né? Só que adiante, depois do impeachment da Dilma, ainda vem a reforma trabalhista, e aí as ideias de livre negociação, tudo enfraquecendo o sindicato. Tudo enfraquece. Um dos itens da reforma trabalhista é a desestruturação dos sindicatos. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Cara, que é para ver se os trabalhadores se alienam, saem do sindicato, se não morrem sindicato. Só que aí, cara, essa esquerda dos sindicatos é uma esquerda classista, tá? É uma esquerda de classe social, é pobre, né? Trabalhador assalariado, pobre, que se organiza um sindicato para reivindicar, porque aí a união faz a força, né? Aí se junta no sindicato para reivindicar perante os poderosos, sejam os patrões, sejam o Estado, seja o que for. Tá. Mas, cara, aí eu via quando surgiu o movimento Helenão, né? Do grande Helenão. Aí, gente, surge aquele movimento lá. Aonde estavam os sindicatos? Não estavam. Aí, cara, surgiu aquilo que eu começo a destacar aquilo que alguns chamam da esquerda identitária. Cara, eu quando tô brabo, eu chamo da esquerda maconha. Eu vou te explicar por quê, tá, Andrei? Tem setores da esquerda, eu digo esquerda da maconha, tem gente que quer a liberalização da maconha e se diz de esquerda. Aliás, talvez você que tem alguma pauta pontual anti-Bolsonaro e acha que é esquerda, talvez você não seja esquerda. Só para orientar, tá? Mais informações, me sigam nas redes. Mas assim, ó, cara, mas o fato é o seguinte, tem gente que quer, se daqui a pouco legalizar a maconha, aquela ali é a luta pontual da pessoa, tá? Ela não está preocupada com maiores transformações, não tem uma visão. Cara, essa esquerda classista que eu digo, ela vem de uma perspectiva marxista de luta de classes, de pobres, de povo pobre se unindo contra o sistema. E não necessariamente que a luta de classes ela vai levar a uma revolução, mas pelo menos uma resistência contra a ideia de sistema. Cara, essa esquerda... Cara, tem gente que acusa a esquerda identitária, né, de ser, na verdade, subalterna a interesses mesmo que não saiba dos Estados Unidos. Porque, cara, o feminismo ser considerado de esquerda é um absurdo. Porque, cara, o feminismo é universal. O bom liberal vai ser feminista. Tu não acha, André, que o feminismo tem muito mais a ver com liberalismo do que com esquerda? O feminismo é um movimento, a gente pode dizer, prioritariamente americano, norte-americano. É lá que surge o feminismo, de uma maneira muito destacada. Surge, eu digo, e se expande. Não é o feminismo da Simone de Beauvoir, quando ela escreveu O Segundo Sexo. Não é isso. São as leitoras do segundo sexo que criaram o feminismo nos Estados Unidos. E aí tem a ver com a pílula anticoncepcional, tem a ver com um monte de circunstâncias e o próprio clima dos anos 60, dos anos 70, que fez com que a mulher se transformasse numa crítica reivindicando seu espaço na sociedade. Muito mais do que décadas anteriores, que o movimento feminista, na verdade, era agrupado em pequenas quantidades de mulheres em fábricas. Sim. Em fábricas que reivindicavam a mesma condição de salário e o direito ao voto, né? Que elas não tinham, né? Andrei, até para que fique claro, a gente não está criticando o feminismo, a gente está encontrando um lugar. E, cara, antes que alguém venha falar que macho falando de feminismo, um cara, um historiador, um filósofo analisando a sociedade, tá? Primeiro, vamos pautar as coisas.
Porque senão daqui a pouco vão vir nos criticar aqui. A gente está fazendo uma análise. Mas aí que tá. A gente não está julgando, na Não, a gente verdade, não que tá isso é julgando, a gente bom, tá... se é mal, se é errado. A gente está Não, esclarecendo os a gente está fatos. esclarecendo que o feminismo que tem hoje ele não tem a ver com aquelas mulheres de 8 de março de 1917 da Revolução Russa que foram lá enfrentar o czar, né? E aí, a despeito do que os soviets lá que não estavam querendo lá ir para as ruas, as mulheres precipitaram tudo, foram às ruas e precipitaram, deflagraram a Revolução Russa, né? E daí dentro de uma visão classista, tá? Agora que tu falou, Andrei, é bem interessante, falou, o movimento feminista tem muito a ver com os Estados Unidos. Velho, o próprio movimento LGBTQIA+, ele parte do Stonewall, de 1969, lá nos Estados Unidos. O movimento começa em Nova York, depois aparece em Los Angeles, aparece em vários lugares, né? Então, é um movimento de LGBTQIA+, que nasce nos Estados Unidos, assim como é muito destacado o movimento negro, né? Desde um grupo marxista, que são os Panteras Negras, mas um grupo paz e amor como Martin Luther King e a Rosa Parks, lá nos Estados Unidos. Então, assim, ó, não são movimentos classistas. E que interessantemente, cara, eu não tenho uma solução para isso. Tá? Eu não tenho, só estou dizendo que esses grupos que se dizem esquerda, mas esquerda mais identitária, como a esquerda mais classista, eles não se fecham. Porque, cara, muitas vezes aquele senhor... E, cara, a gente tem que entender a sociedade que vive, velho. Aquele o tiozão lá que trabalha operário, que acorda às 6 da manhã, ou antes disso, trabalha 8, 9, 10 horas por dia, pega o metrô nas grandes cidades e volta para o trabalho. Cara, ele é um cara que é de um sindicato, eventualmente, tal. Ele é um trabalhador explorado pelo sistema e alienado pelo sistema para ser mão de obra barata, tem pouco estudo, pouca informação. E, cara, ele muitas vezes é machista, ele é homofóbico. E ele não vai dar as mãos para o movimento Ele Não, que tinha mulheres à frente. Cara, eu aplaudia, eu lembro disso, cara, que massa as mulheres, cara. Que quem estava à frente por causa dos discursos machistas do Bolsonaro eram as mulheres. Quem estava junto ali por causa dos discursos homofóbicos era a população LGBTQIA+. Cara, eu aplaudi o Ele Não. Eu lembro, na época, eu fiz um textão, assim, ó, dizendo, que massa, cara, talvez seja o fim do Bolsonaro. Que, cara, para mim, talvez você que está assistindo o vídeo é um bolsonarista e ache legal. Para mim, ele é o símbolo da decadência política do nosso país. Só que, cara, os discursos do Bolsonaro, eles são discursos que agradam mesmo aquela pessoa pobre que estaria numa ideia de luta de classes, mas que ela não está de acordo porque ela não tem, de repente, comunicação suficiente, conhecimento suficiente de mundo para entender que o mundo do século XXI é um mundo de igualdade, que a gente não quer mais só igualdade econômica, a gente quer igualdade de gênero, a gente quer igualdade de raça, a gente quer várias igualdades. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas querem igualdade de gênero, raça, mas não querem igualdade econômica. E a gente não tem uma esquerda coesa. A gente tem... E, além disso, Andrei, o que é o PT nas eleições municipais agora? O líder da esquerda. Aí o Boulos vai se candidatar lá para ser prefeito de São Paulo. Aí o que é que o PT botou lá? Não dá nem para dizer que é um poste, colocou um cabo de vassoura lá para concorrer à prefeitura, e agora vão começar a associar a imagem de quem para valorizar o PT lá e enfraquecer o Boulos? Lula. Cara, aí ferra tudo, né, meu velho? Me explica isso daí. Na verdade, o racha da esquerda já é bem um pouco antigo também, né? Tu lembra que o PT, quando estava na sua hegemonia, ele tinha cinco, né, divisões dentro do próprio PT? Tu lembra disso? Sim. E que não se davam dentro do próprio PT? Uma das divisões saiu e formou o PSOL. Sim, uma racha. O pessoal que era socialista mesmo dentro do PT foi pro PSOL. Né? E uma galera que eu conheço que era do PT saiu e foi pro Partido Comunista.
Mas aí que tá, Bolsonaro, uma coisa que eu tenho perguntado também sobre isso. O PT se enfraqueceu pelo também esse romantismo que foi criado dentro do PT. Esse dia eu estava falando com uma amiga minha, uma senhora já de idade, ela falando assim, mas o PT, sabe, esse partido que nós carregamos as costas, que nós criamos, que colocamos Lula, um metalúrgico no poder, vive desse romantismo, tu Uma entende isso? nostalgia, né? É uma nostalgia dos anos 80, aquela do Direta Já ali, aquela nostalgia da criação da Constituição, que o PT fez parte disso, gerou impacto de cidadania para a sociedade um todo, o PT, e aí o PT vai e se, vamos chamar assim, se mascara atrás desse centrão aí que tanto falam, se mascara e usa o centrão para conseguir algumas políticas que ele tanto buscava há tanto tempo. E aí ele mascarou atrás desse centrão e parece que mudou, mas ficaram aquelas pessoas com bandeira do PT. Eu defendo, é mesmo assim a esquerda, mas essa esquerda não, tá. Eu não acho que ela serve. E ela ainda quer continuar controlando dessa forma. Não, Controlando e botando o PSOL, botando todos os partidos de esquerda, na verdade, o PDT embaixo do braço, achando que vai administrar, sim, nós estamos aqui, nós somos o partido maior, então vocês têm a obrigação de ficar embaixo das nossas asas aqui. Nós vamos proteger vocês. Mal sabe o PT que não consegue se enxergar, que não tem uma condição de fazer uma autoanálise sobre si mesmo e ainda quer, enfim, vamos chamar assim, minar a candidatura do Boulos lá em São Paulo. Eles estão minando, né? Eles estão acabando com a candidatura do Boulos, né? E é só um exemplo. Porque, cara, o Boulos, cara, se eu sou o Boulos, cara, eu pego uma metralhadora e metralho o PT, porque o Boulos, cara, quem é o cara que desde o início da campanha de 2018 foi lá e abraçou o PT e trouxe o movimento dele, de uma esquerda mais classista, daquele povo pobre, trouxe aquele grupo pro Lula? O Boulos. Muita gente enxerga no Boulos o Lula dos anos 80, né? Aquele Lula roots, né? Mas aí vai ali o PT agora começa a botar o Lula lá contra o Boulos. Ah, cara, tem vergonha. Só que aí que tá. Aí vira essa confusão de esquerda e a direita sempre está organizada porque a direita, apesar do projeto A, B, C, D ou E, ela está vinculada à nossa, que é a quinta pauta aqui, a elite do atraso. A gente tem, né, Andrei, uma elite que desde 1500 está no poder, mantém um grupo de pessoas que coloca acaba colocando sua visão de mundo sobre a sociedade brasileira, que é a sociedade brasileira é autoritária. Já disse a Marilena Chauí lá no ano 2000, escreveu lá, o mito fundador é a sociedade autoritária. O Brasil tem uma sociedade autoritária. O Brasil tem uma sociedade que era baseada nessa ideia do mito mesmo de uma união entre o branco, o negro e o índio. Só que, cara, tem que ser uma narrativa do que essa elite quer, que tá todo mundo em paz e amor, só que a população negra, cara, nas periferias excluídas, né? E por isso que eu falei, cara, a gente teria que encontrar uma forma de casar os movimentos de classe identitários, e é muito difícil de fazer esse casamento, porque assim, quando eu falei agora a população negra está na periferia, é problema do racismo, mas também tem o problema do classismo daí que se gera, né? Porque são as populações pobres. Só que essa exclusão de parcelas da população vem desde 1500. E uma elite que valoriza o que é de fora, valoriza o que é europeu, valoriza o que é norte-americano. Um presidente que está no poder, que se diz patriota e vai lá beijar a bandeira dos Estados Unidos, vai lá, não sabe falar nada em inglês, só sabe falar I love you. E a única coisa que ele sabe falar, ele vai lá e fala para o Trump. Cara, isso representa a elite brasileira. E essa elite, a qualquer momento, a qualquer proposta de esquerda, seja esquerda classista, seja esquerda identitária, ela vai se abraçar no seu atraso, e é um atraso entre aspas, porque a elite em si, a gente não pode tirar ela para troglodita, ela é conservadora.
e ela promove o atraso socioeconômico do Brasil, enquanto ela vai se beneficiando, tá? Então, Andrei, a elite, ela vira e mexe, ela acaba se unindo? O que tu acha disso? Eu acho o seguinte, meu querido, eu acho que a elite ela criou um discurso onde a economia é mais importante, tá? Talvez mais importante que a própria vida, né? Como alguns já defenderam por aí. Essa elite que acaba criando a ideia de que o certo e o errado vem da economia, não vem da ética. E aí tu vê que a própria economia vira o quê? Vira a prima rica, né? E a prima rica se associa à política. E a prima pobre, que é a ética, eles estão um pouco se lixando para a questão ética que envolve isso. Então, a economia passa a dizer o que é certo e o que é errado. E aí, como a elite gosta muito de dinheiro, gosta de tentar entender como os investimentos funcionam, ela vai apostar no mercado financeiro em coisas que vão dar mais lucro para elas. Então, quanto mais especulação tiver sobre aquilo que o brasileiro acaba produzindo, em termos de impacto financeiro para essas pessoas, mais fomento a esse tipo de discurso eles vão dar. Então, o discurso que vai fazer com que eles ganhem mais dinheiro é o discurso que eles vão abraçar. Pouco importa se é ético, se é antiético. Pouco importa se é direita ou esquerda. Eles vão se apoiar nisso. Tanto é que a elite se apoiou no Lula por muito tempo. Se apoiou no Lula e, obviamente, investiu dinheiro no Lula, investiu dinheiro na própria Dilma. Os investimentos financeiros para as campanhas do PT foram criados por grandes instituições brasileiras e até estrangeiras que investiam dinheiro porque sabiam que poderiam ganhar dinheiro com isso. Pouco importa se o Lula é de esquerda, se a Dilma é de esquerda, ou o Bolsonaro é um cara que fala o que pensa, é um cara que fala o que quer falar, o super sincero, né, que é um dos itens que a gente vai falar aqui agora. Eu vou passar essa bola para ti, Bussunda. O super sincero, não importa se o cara é o que ele está conseguindo fazer com que essa gente consiga manter e ganhar dinheiro. E o Guedes é é o que puxa essa corda toda. E ótimo tu ter falado que essa elite se apoiou no Lula e apoiou o Lula. Cara, a gente está criticando agora o Bolsonaro porque ele liberou no início da pandemia mais de 1 trilhão de ajuda aos bancos, à plutocracia, né? Cara, só que os bancos, tu pode olhar, vai estar no governo do PT, vai estar no governo do Bolsonaro. Sempre vai ter manchete no jornal. Banco tal bate lucro recorde este ano. Cara, porque as estruturas... O Lula, eu falei isso para ti na nossa conversa antes de gravar o vídeo. O PT, cara, não é um partido que apaga fogo. O PT é um partido que assopra. É um partido que ficou... Eu tô até assoprando, mas, cara, o fogo tá ali e se difundindo. E o fogo é essa elite que vai pegar qualquer governante até então e vai se apropriar. O Lula podia ter feito mudança. Cara, a minha grande crítica ao Lula, eu vou dizer uma coisa assim, ó. É uma conversa que precisa de um vídeo inteiro. Eu vou fazer um dia isso. Não precisa ser papo filô, faço um texto mesmo, explico. Eu sou mais revolucionário que o Lula hoje, cara. Eu sou mais... As coisas que eu faço são mais revolucionárias que o Lula. O Lula e o PT formaram um partido fisiológico que foi muito importante para o Brasil, mas também se dobrou a essa elite, assim como o Bolsonaro. E essa elite foi lá... tu lembra que tinha o risco Lula na primeira eleição do Lula? Aquele pavor, não, porque os investidores vão abandonar o Brasil... E aí o Brasil chega à 6ª economia do mundo durante o Lula. E aí, para essa elite, nós estamos na 6ª economia do mundo, o Lula não fez a revolução proletária, o Lula está dando 150 pila para as famílias, 0,5% do PIB, isso não é nada, mas está dando trilhões para a gente, deixa o homem governar. E aí, cara, quando puderam, vamos colocar alguém um pouco mais... Cara... O Lula é uma, digamos, vou classificar assim, ó, pode me apedrejar, centro-esquerda, tá? E aí quando a elite diz, vamos colocar alguém um pouco mais à direita para levar adiante, estão impedindo aí a reforma trabalhista, estão impedindo aí algumas mudanças, né? Estão assoprando para não deixar o fogo aumentar, então vamos colocar alguém que não assopre, né? E aí vão colocar o Guedes no poder.
Lembra que era colocar o Huck, daí o Huck não quis, era Huck com o Guedes, o Luciano Huck, né? E aí, não, mas daí, cara, ninguém queria, foi despontando ali o Bolsonaro. E o Bolsonaro é uma figura extremamente popular, que a elite do atraso, que pensa como Bolsonaro, assim como boa parte da população brasileira pensa como Bolsonaro. Essa é a notícia trágica, talvez, tá? O Bolsonaro, é por isso que o Andrei falou do super sincero, é o nosso presidente super sincero. Tá? Esse é o 6º item aqui. Andrei, o que o Bolsonaro traz no discurso dele? Bom, só para Bolsonaro, o discurso, em termos de conteúdo não traz nada. O discurso dele é o mesmo. Se tu pegar o Bolsonaro de 27 anos atrás e pegar o de agora, tu vai ver que é o mesmo discurso. É o mesmo discurso homofóbico, o mesmo discurso para a legalização das armas, o mesmo discurso para as pessoas, para posse de arma, o mesmo discurso de defesa da propriedade. E o Bolsonaro, que nem liberal ela, porque ele já falou sobre isso uma vez aqui no Papo Filô, né? A Bussunda vai lembrar muito bem disso, que o Bolsonaro tinha mais uma relação de intimidade com o Maduro. E aí, de uma hora para outra, ele virou liberal. Por quê? Aliás, Porque esse se era o você não viu, discurso que Andrei, as elites estavam esperando, porque estavam esperando esse tipo de conversa, que ele defendesse o liberalismo. Vou colocar aqui nos cards, ó, para quem não viu, clica aqui em cima, Bolsonaro e Maduro. Nós fizemos um vídeo já mostrando que ele é muito mais um Maduro. Só que, desculpa até eu te interrompi para falar dos cards. Se tu quiser pode falar, senão eu já falo aqui uma coisa. Vai, fala. Eu só fui falar dos cards, desculpa. Cara, é o seguinte, ó. Só que a ideia do que o André falou, que esse discurso é o mesmo há praticamente 30 anos, cara, ele vai se chocar com aquilo que eu estava falando antes sobre as esquerdas. Cara, o operário lá, ele se adapta, ele recebe, não é se adapta, ele recebe bem o discurso do Bolsonaro. Porque a gente está num mundo de uma transformação acelerada que tem muito a ver com a comunicação e tudo mais, é um mundo globalizado realmente, aonde que a gente vê, cara, coisas que nós concordamos aqui no canal, a gente já fez vídeos falando sobre isso, né? Sobre, por exemplo, cara, por que uma pessoa LGBTQIA+, não vai ter os mesmos direitos que as outras pessoas, né? Então, a gente concorda com isso. Só que, cara, como vem uma transformação acelerada, tem o tiozinho aquele que tem 70 anos, trabalhou a vida inteira na roça e foi educado num outro momento. Ele é um cara pobre, ele é um cara que está se prejudicando com a reforma da Previdência, por exemplo. Mas ele não aceita essa coisa dos homossexuais. Aquela velha frase, eu tenho nada contra os homossexuais, não tenho nada contra gay, mas também não preciso querer impor isso para todo mundo. Que é uma conversa que a gente ouve sempre, né, André? Tem pessoas falando isso. Não, eu gosto dos gays, mas eu não quero. Deus, ele tem um filho gay, né? Então, cara, a população é conservadora. E a história também que foi criada e foi inventada, essa história aí também, e foi, enfim, endossada por certo tempo pela mídia, né? E a questão das bolsas, né? Eram coisa de gente vagabunda. E hoje todo mundo precisa de bolsa, né? Então, o cara fala lá que o discurso muito claro do Bolsonaro é que os vagabundos não trabalham. Que ele chamava muito bem o pessoal de esquerda de vagabundo, que gostava de mamar nas tetas do Estado. E, na verdade, o Brasil não é um país que tem um Estado tão recheado, tão inchado, né, de funcionalismo público. O gasto não é tão grande como se fala. E se você pegar vários países até da Europa, tem um gasto maior. Mas o caso não é esse. O caso é que esse discurso funciona com o tiozinho lá que trabalha como operário, como o senhor está falando, e esse tiozinho, ele vendo que o dinheiro do imposto dele vai, na verdade, para pagar uma pessoa que ele não conhece, para ajudar uma pessoa que ele não conhece, que ele acha que o cara não está trabalhando por opção dele, né? Então se endossa um discurso onde a sinceridade do Bolsonaro falando torna mais íntimo o que ele fala do que aquele tiozinho que está lá, que é operário, do que qualquer outra pessoa que tenha formação acadêmica. E nós sabemos que no Brasil, quem tem formação acadêmica é uma elite, e essa elite é a minoria intelectual que eu falo aqui, não é a elite do dinheiro.
E a grande maioria do povo brasileiro não tem condições de avaliar, fazer uma análise interpretativa, semiótica do que é o Bolsonaro. Simplesmente dizer assim, o discurso do Bolsonaro é muito próximo da minha família, muito próximo dos meus compadres. Então, por que eu não vou acreditar num homem que eu acredito no meu culpado? Eu não vou acreditar nesse homem que está falando esse tipo de coisa. Então, a sinceridade do Bolsonaro, até porque é construída essa imagem desse sincerão dele, né, Mussum? Do que tu acha daquelas mesas de café, daquela prancha de surf lá que ele recebeu a imprensa? Logo na primeira semana que ele assumiu como presidente da República no Brasil, tu lembra disso? Tu lembra dessa questão do Bolsonaro aí? Criando um lugar, né, fake, né? Ele No último recebendo... tópico, né? Cara, para mim, para ti, para muita gente, ele recebendo o embaixador dos Estados Unidos lá com de chinelo, com a mesa de plástico, com farelo de pão em cima, passando leite condensado no pão, né? Aquilo para mim, meu Deus, só que, cara... Com aquela camiseta do Palmeiras, que não era oficial, né? Camiseta do Palmeiras, cara... Do camelô. Então, camelô. Assim, ó, só que, cara... Vamos lá. Camiseta. Começa pelo time de futebol. A imensa maioria da população, quando está usando camiseta do time, cara, uma camiseta de time é R$200, cara. Os caras vão comprar aquela camiseta que é 20 pila que está ali numa lojinha informal. Então, cara... Lojinha? Né? Lojinha informal? E o Bolsonaro, cara, quando ele aparece com... Uma vez ele apareceu com um abrigo medonho lá, não sei o quê. Cara, eu sou um cara que se eu tô em casa, eu tô de abrigo, de chinelo. Cara, se tu olhar, eu tomei café da manhã antes da gente gravar o vídeo, tu olhar a minha mesa lá, tá igual a mesa do Bolsonaro. Só que, claro, eu não tô recebendo o embaixador dos Estados Unidos aqui em casa, né? Então, só que muita gente, não, mas esse aqui é do povo, esse é povo, ele fala, ele age como povo, e vamos botar um cara que aí é tipo nós no governo, que vai combater a corrupção, que vai combater a ideologia de gênero, que é uma bobagem, né? Que vai... Tu viu que o Andrade, queria distribuir uma madeira de piroca para as crianças? E aí o Bolsonaro, não, o bastião que vai defender essa família brasileira. Que é, cara, essa construção fictícia, mitológica da família tradicional brasileira, essa coisa, né, de que é uma família cristã, conservadora, talvez até no grosso ela seja, mas se tem uma Bussunda, família tradicional brasileira é o homem com amante, velho. Não, família tradicional Guarani. Não, é aquele cara... Aquele cara que é a família, tem 3, 4 filhos, tem amante, a mulher fica com a barriga na boca do fogão ali, ele vai trabalhar e vem para casa, tira o sapato descalço, coloca perto da TV, pega o controle e pede uma cerveja para a mulher. Essa família tradicional brasileira é assim. Vai lá, né? É aquela família que o próprio Faustão debocha no domingo, dizendo, tá o maridão aí. Essa família tradicional brasileira. É isso que ele tá falando. O Bolsonaro, ele se assemelha a esse cidadão que senta no sofá domingo de tarde para assistir o Faustão, rir das mesmas pegadinhas, das mesmas piadas, e que é só tomar a cerveja dele, comer o pão dele de manhã cedo, aquele pão cacetinho, que chama no sul cacetinho, mas outros lugares do Brasil que debocham disso, mas enfim. O francês. O cacetinho, aquele café requentado que foi feito no dia anterior, que está naquela térmica de plástico, que se requenta para tomar o dia inteiro no ardor do serviço, leva para o trabalho isso, aquela marmita que está ali, aquela margarina, né? Aliás, a margarina é boa propaganda que foi feita da margarina, da Qualis, não foi da Qualis, né? Mas a família brasileira é isso, né? E não é a família de margarina, é a família que fala mal do vizinho, que grita, que bebe, faz churrasco domingo. Fala palavrão a todo momento. É o que o Bolsonaro é. Ele é uma síntese disso, historicamente. Andrei, deixa eu só te falar uma coisa assim, para que a gente não seja mal entendido. Cara, tirando as questões da amante, questão de homofobia e coisa, cara, a gente é assim também. A gente vai fazer um café com margarina, com um cacetinho ali. Só que, cara, o Bolsonaro talvez, e isso por questão até de marqueteiros,
ele conseguiu se colocar como um representante disso, né? Sim. Dessa família, né? Eu sou que nem vocês. E assim como vocês, eu vou combater a corrupção. A gente sabe que não, a gente sabe que esse cara é corrupto. Tu falou uma coisa ontem, Andrei, no podcast que a gente participa lá, que eu achei genial. A Michelle Bolsonaro vai ser, possivelmente, se forem feitas as investigações corretas, a primeira dama mais corrupta da história do Brasil. Vai ser. Só que, cara, daí, não, mas o meu mito não é corrupto, ele é que nem eu. Mas a população brasileira é corrupta também, né, Andrei? Mas, cara, eu vi um general, não sei se tu chegou a ver um general postando no Twitter, eu acho que foi um general que colocou lá assim, né? Mas a mídia insiste em ligar a Michelle Bolsonaro ao marido dela. Aquele é o fake, aquele de brincadeira, aquele cara, né? Como é que insiste em ligar a Michelle Bolsonaro ao Bolsonaro, né? Mas né, cara? A mulher tá lá, ela vai ser vista na história. Se forem investigados esses 90 e poucos mil que estão na conta dela aí pelo Queiroz, na verdade é um PC Farias meio que pintado com verniz, cara, é o mesmo comportamento dos políticos em geral que roubaram no Brasil, só que ela é a primeira dama. E se você pegar as outras primeiras damas, nem a mulher do Collor, Uhum. né? Cara, Nem ela. Que era, na verdade, investigada, não foi provado nada, porque ela foi diretora da APAI do Brasil. Não, e outra, né? Fizeram fake news e tal, Andrei, sobre a Marisa Letícia, a falecida esposa do Lula. Cara, mas era fake. Ela também não tinha envolvimentos aí de corrupção, não recebeu cheque de ninguém, não recebeu, né? Essas coisas aí. Então, Então, apareceu na conta lá, né? O valor que depositou na conta dela. Não existiu esse tipo de depósito na conta da Marisa Letícia. Tá? Sintetizando, Andrei, esse presidente super sincero que a gente colocou é o seguinte: ele se porta como povo, ele se veste, ele tem toda a questão da semiótica que tu falou, racista, homofóbico, machista. Infelizmente, a nossa população ela é majoritariamente racista, homofóbica e racista. E aí esse cara com esse discurso ele agrada, porque, cara, mesmo a gente está tratando esse nível aí de homofobia. Não, eu não sou homofóbico, mas só não quero filho gay. Nada contra os gays, mas querer impor que todo mundo vire gay agora, né? Isso é um discurso homofóbico, gente. Vocês me desculpem. Não tem nada contra os gays. Eu não tenho nada contra os negros. Mas desde que minha filha não case com um negro. Mas desde que esse tipo de discurso comum gente, que dizer por aí. O Brasil é cheio desses discursos com mas, né? E isso é uma forma só de tentar esconder um pouco os preconceitos. E aí, para tu ver que eles não conseguem nem enxergar com esse discurso a própria contradição. Eu não sou contra negros, porém não quero que minha filha case com um negro. Isso é uma contradição. Exato. Então, e o Bolsonaro simboliza muito isso. Aliás, o Bolsonaro destrói muito e destruiu muito a sua oposição. A gente estava falando que a população é homofóbica e tal, com a ideia de mamadeira de piroca, ideologia de gênero. O Haddad vai ter um livro ensinando crianças com 7 anos, estimulando a fazer sexo. Isso já entra na nossa 7ª e última pauta, que é fake news, só que ela é ampla. É news e fake news. Mas, cara, isso é muito legal. Muito legal porque a gente sabe como é que funciona o trâmite político. E só que as estratégias políticas hoje, elas são tão sorrateiras e bizarras que qualquer pessoa consegue enxergar isso. As pessoas não enxergam porque não querem enxergar. Mas se tu pensar assim, essa forma de governo do Bolsonaro criou a ideia de que esquerdista é pedófilo. Então, querendo associar o próprio comportamento do Felipe Neto, que assumiu certos erros que ele cometeu no passado, apagou vídeos que ele achou que poderiam ter um comprometimento com a saúde mental das crianças. Ele mesmo falou isso. Assumiu uma nova postura, mas querem comprometer ele como pedófilo, que quiseram por um bom tempo dizer que o nazismo era de esquerda, ou seja, a pior forma de governo possível do século XX, o nazismo que existiu com Hitler, querem associar à esquerda. Querem dizer que toda a questão que envolve os movimentos sociais são como bandidos, como terroristas, como, enfim, eles querem associar os conceitos mais perversos do século XX e da história humana dentro do espectro de esquerda.
Porque ser de direita, eles não apresentam um dado. Eu nunca vi um direitista da ala bolsonarista apresentar um meia-culpa sobre qualquer tipo de comportamento de direita que foi extremado ou que, enfim, errou. Nunca vi isso. Agora, a esquerda Quando vem a assume. crítica, né, Andrei? E quando vem a crítica, diz, tá, mas e o Lula? O eterno, né? Mas e o Lula? Que daí é o grande escudo desses caras. Mas continua. Não, eu queria só deixar clara essa questão do fake, porque os fakes foram construídos, né, para colocar minas, né, no território de toda pessoa que pensa de maneira de esquerda. Embora tu esteja me vendo aqui, seja um identitarista que defenda as questões que envolvem os gêneros, as questões que envolvem identidade sexual, ou que envolvam a questão da defesa do movimento negro, por exemplo, que são pautas que não eram pautas históricas da esquerda. E essa esquerda identitária, mais a esquerda classista, todas essas pessoas estão sendo colocadas no mesmo balaio e sendo minadas com fake news que acontece diariamente nos grupos de família, do tiozão, da tiazinha, da teu pai, da tua mãe lá, que se relacionam mais próximos do Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro pensa está mais próximo do que o teu tio, o teu pai pensa, do que o teu primo, que foi para Porto Alegre, que foi para São Paulo e voltou e saiu do armário, entendeu? Esse cara que saiu do armário está muito mais longe do teu pai, do teu tio, do que o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está mais próximo deles, por isso que ele se identifica melhor. Porque vão dizer que os gaysistas, o gaysismo, não sei o quê, e está mais distante, né? Por isso que tem uma explicação até muito clara de entender o fenômeno Bolsonaro no Brasil, né? Sim, mas Andrei, daí tu vincula ainda com essa questão toda de um fenômeno que é pautado no preconceito, né, e nos diversos preconceitos, na negação da modernidade, digamos assim, que a gente está se estruturando, né, e tu quer, é um movimento nostálgico, saudosista da ditadura, só que ao mesmo tempo eles como querem combater, sei lá, a população LGBTQIA+, aí já inventa que vai ter educação sexual para as crianças, estimulando a sexo, e vão distribuir o kit gay. Lembra? O kit gay é fake news. Uma madeira de piroca, fake news. Tá? Aí começam a florescer as fake news contra... Cara, a Manuela, que daí os caras já encheram ela de tatuagem uma época, numa foto. Cara, não haveria problema nenhum na Manuela ter tatuagens, né? Mas porque eles associam daí a pessoa tatuada com pessoa drogada, com pessoa já pervertida. Fizeram olheiras nela, assim, botaram olheiras para ficar com o ar sabe, o horário daquela pessoa que é viciada, Crack. que tem problemas com crack, enfim. Exato. Fisionomia, pegaram uma foto antiga dela e manipularam ela. E as pessoas acreditaram. Tá aí a tua deputada, tá aí a tua candidata que você é vice do Haddad, olha só o estado dela. Só que o tópico 7 chama news e fake news. Porque, gente, a fake news é notícia falsa, mas a gente quer falar de news também, de notícia. Os grandes veículos de comunicação criticam, mas apoiam o Bolsonaro. Porque quem destruiu o PT e abriu espaço para o Bolsonaro foi a grande mídia. Quem fomentou o antipetismo, acho que eles se perderam ali no antipetismo, erraram a dose, queriam criar um gato e criaram um leão, né, o Bolsonaro. Mas o antipetismo foi fomentado pela mídia lavajista, né, lavajatista, perdão, né? Então foi minado toda a esquerda ali, porque a esquerda... Eu vou tentar fazer um pitaco aqui. Tu falou em gato e leão. Meu, gato e leão não dá. O leão é o rei dos animais, entendeu? Não faz esse tipo de associação, porque até me sinto triste. Tem que falar, tipo, a lagartixa e o jacaré. Por que não podia ser gato e leão, André? Eu acho gato e leão, porque o leão, cara, o gatinho é um bichinho carinhoso, um bichinho de casa, entendeu? Não, mas o leão é o rei dos animais, velho. Não interessa, velho. Eu tô falando em questão felinos e tamanho, tá, Andrei? Felinos e tamanho. Mas, enfim... Um bicho rasteiro, igual uma lagartixa, e virou um jacaré, rapaz. Jacaré, né? Enfim. Tá bom, Andrei. Tá bom. Fica o teu exemplo, então.
Que tu acha? A mídia não vai apoiar o Bolsonaro em última instância? Porque nós estamos falando sobre a reeleição do Bolsonaro em 2022. A grande mídia vai abraçar o Bolsonaro. A Não Globo vai. vai baixar. Cara, a Globo tá baixando o pau no Bolsonaro Não agora vai. porque ela tá arrependida. Mas a Globo. Né. Ainda não conseguiram um candidato que pudesse, né, colocar um discurso, na verdade, em favor das mídias. Aí. O Luciano Huck seria um bom candidato, o Dória seria um bom candidato. Agora, não vão apoiar o Bolsonaro. Cara, Não vão apoiar. tá, vamos lá então, vamos lá. O Dória é um bom candidato para chegar no segundo Pra... turno, para chegar no segundo turno e falar Bolsodória. Andrei. Andrei. Inocência, Andrei. Inocência. Né, eu tô dizendo que se não fabricarem algum candidato, né? Isso que eu tô querendo Não, dizer. Eu não tô querendo dizer que vão apoiar o Bolsonaro. Não vão apoiar o Bolsonaro. Não vão apoiar. a mídia vai. A mídia vai apoiar o Bolsonaro, cara. Olha só, analisa comigo. A mídia desarmou o PT e ela queria realmente, olha só. Vamos deixar claro o que é mídia aqui. Tá falando de mídia, que mídia tá falando aqui? Record, né? Band, tá falando de Globo. A Globo Folha, tá com um Estadão, discurso. Globo, Grupo da Zero Hora, Grupo RBS, etc., os grandes veículos de mídia, tá? E aí, caras, entendam, a gente tem muita gente amiga da gente, próxima da gente, que é jornalista e tal, e trabalha nesses grupos. Eu não estou falando dos trabalhadores da mídia, tá? Mas os donos, cara, os donos dessas grandes empresas estão vinculados ao, deixa eu ver qual é o número do item, o item 5, a elite do atraso. Eles são a fundo e a cabo a elite do Brasil que ajudou a botar o Bolsonaro lá, porque o Bolsonaro, cara, talvez não fosse o ideal deles, mas é o seguinte, a gente falou que a elite se apropriou do Lula e o Lula permitiu que a elite crescesse. Tá? Vamos fazer uma analogia então aí, tá? Não, mas Vamos não, supor o depois seguinte. faz analogia, espera aí. A elite apoiou o Lula, só que o Lula, o PT, né, pega a Dilma depois, de repente, como eu falei que eles estavam soprando, eles estavam evitando uma reforma trabalhista, previdenciária e tal, que essa elite queria. Então, a elite queria alguém que tivesse mais à direita, mais liberal, né? E aí, vamos colocar alguém mais, vamos tirar o PT, vamos colocar alguém mais liberal. O ideal seria o PSDB, que foi, cara, o PSDB foi um fracasso nas eleições de 2018, né? O Alckmin empatou com o Boulos, né? Empatou com o Cabo Daciolo. O Alckmin, esses passarinhos cantando aí, Andrei, é para dizer que eu tenho razão no que eu tô falando. Que apareceram aí, ó. Tu escuta, não sei se tu entende a linguagem de passarinhos, eles estavam cantando, o Bussunda tem razão. Então, assim, ó, aí o que acontece, André, é o seguinte, ó, os caras, eles tiveram um fracasso naquele grupo, digamos assim, morno, que é o PSDB. Que, cara, o PSDB já cumpriu uma agenda neoliberal no Brasil, lá com a FHC, né, com políticas de austeridade. E os caras queriam alguém que fizesse políticas de austeridade. O PT estava se arraigando há muito tempo no poder. O PT não foi transformador, não foi revolucionário, tá? Querem me criticar, leiam o Capital do século XXI do Thomas Piketty primeiro, os artigos dele sobre o PT, não no Capital, mas entendam primeiro toda a lógica do Piketty, depois daí os artigos que ele publica nos jornais franceses lá, inclusive falando especificamente do PT. Mas aí, gente, o PT não foi transformador, não foi revolucionário, foi assoprador, por isso que eu estou chamando, e eles queriam alguém que parasse de assoprar para deixar o fogo ampliar. O fogo eu estou chamando neoliberalismo, né? As ideias. Seria o Guedes. Seria o Guedes. Que o Guedes ia ser ministro de quem, André? Do Huck. Do Huck. Aí o Huck não quis. Mas aí que eu estou dizendo, ó, a grande mídia, se pudesse colocar o tipo de papel que ela tem na sociedade hoje e comparar com algum político, eu compararia ao trabalho do Eduardo Maia. Eu acho que o Maia entraria nessa situação como presidente do Congresso. Ele Rodrigo sim, Maia tá falando.
Rodrigo Maia, desculpa. Tá. Rodrigo, eu peguei o Leite e botei junto com o Eduardo Leite, com Virou. o Rodrigo Maia, o filho do César Maia. Sim. O Rodrigo Maia, ele entra nessa perspectiva, porque ele é um cara, embora seja um crítico do governo Bolsonaro, ele está disposto a aceitar algumas condições impostas pelo mercado. É nesse sentido que eu estou falando que a mídia não apoia de uma forma direta, né, o Bolsonaro. Né? Mas, cara, há alguma dúvida para ti, Andrei, que o Bolsonaro vai para o segundo turno em 2022? Para mim, não há. Não há dúvida nenhuma. Vai sim. Ele vai. Para mim, Bolsonaro vai para o segundo turno. E aí, velho, Bolsonaro vai em segundo turno. Se for qualquer pessoa de centro para a esquerda, junto com o Bolsonaro, a grande mídia vai lá e apoia o Bolsonaro. Não é que apoia de uma forma explícita, mas a Globo, que hoje está baixando o pau no Bolsonaro, assim como a Folha de São Paulo, assim como outros grandes veículos, a Band, que rompeu com o Bolsonaro esses tempos, estão fazendo isso. Cara, daqui a pouco, num segundo turno, não precisa que eles vão lá, gente, nós apoiamos o Bolsonaro. Eles só param de criticar o Bolsonaro e vão lá e dizem, gente, de repente, nós temos medidas que o Guedes, eu não sei se o Guedes vai continuar no governo, porque o Bolsonaro está se mostrando não tão liberal quanto esperava, né? Mas ele nunca foi, né? Nunca foi, né? Então, mas se o Guedes continuar lá, né, de repente essa grande mídia ela vai chegar e dizer, não, gente, mas os números do Brasil frente à pandemia, o combate que o presidente Bolsonaro e Guedes não são ruins, hein? São bons números. Fred Krueger, eu vou esperar um pouco isso acontecer para depois endossar o que tá falando aí, tá, Fred Krueger? Eu não sei se isso vai acontecer, mas tudo bem, deixamos assim, tá? Ficamos essa dúvida nesse nosso impasse aqui. Gente, eu acho que hoje nós nos espichamos. Aí, né? Caiu tua luz? Caiu a luz. Nós espichamos aqui bastante, que a luz acabou a bateria. Olha só, gente. Então eu queria dizer para vocês, o cantar dos passarinhos e a queda da luz do Andrei só convergem para dizer que eu estou certo, tá? Então, assim, ó, são sinais de vírus. É a ciência, né? A ciência do bussundista está sendo disseminada por aí pelas redes sociais. Vocês cuidem com isso, hein? Andrei, eu vou pedir para as pessoas deixarem comentário o que eles acham desses tópicos que a gente tratou. O que vocês diriam se a gente está errado nessas análises aqui, se a gente tem tendência a estar certo. Vocês têm alguma coisa para complementar, coloca aqui, né? Se inscrevam aí no canal. Se o vídeo foi útil de alguma maneira para reflexão, pelo menos, dá uma curtidinha lá para nós, né? E a gente volta adiante, né, falar mais sobre esse assunto e vários outros assuntos relacionados ao mundo atual, à história, à filosofia, à sociologia e atualidades em geral. E a astrologia, porque vai ter um dia que nós vamos fazer um vídeo só do teu astrólogo preferido, Olavo de Carvalho, né? Falou, gente. Um abraço. Abraço. Até a próxima semana. Tchau.